Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de meditação e oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso último dia de formação. Fizemos em 6 dias um estudo sobre os 7 dons do Espírito Santo, os dons infusos que Deus, nosso Senhor, nos concede pela força do seu Santo Espírito. E hoje nós chegamos no momento cume dessa celebração, dessa formação, onde nós falaremos brevemente sobre o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus, muitas vezes, ele é confundido. Muitas vezes ele é interpretado de uma maneira errônea. Muitos de nós temos um certo medo, um certo receio de Deus nosso Senhor. Só que esse medo e esse receio que nós sentimos, na verdade, no fundo, muitas vezes nós temos o medo de ser condenados ao inferno. É isso que muitas vezes se baseia a nossa fé. Muitas vezes nós rezamos o terço porque nós temos medo de ir para o inferno. Muitas vezes nós vamos das missas porque temos medo de ir para o inferno. E todas as nossas atitudes religiosas, todas as nossas questões religiosas são por medo de ser condenado. E isso nós achamos que é ter temor a Deus. Não, então eu vou rezar a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou pedir a Deus, eu vou ir para a missa porque eu não quero ir para o inferno. A partir disso, me recordo de estava nesse período de isolamento assistindo um programa, que eu não me lembro qual que é agora, e era um padre que estava sendo entrevistado. E foi um momento que abriu as perguntas para as pessoas ali, um momento de descontração, fazer as perguntas para o padre. E é interessante que acredito que teve umas 3 ou 4 perguntas, e todas as perguntas que foram feitas para o padre, as pessoas perguntavam: Padre, eu faço isso, eu vou ser condenado? Padre, eu tenho um certo defeito, eu vou ser condenado? Padre, não sei o que lá, eu vou ser condenado? Então as pessoas acabam tendo um receio, ter medo de ir para o inferno. É isso que nós temos no geral. E nós achamos que isso é ter temor a Deus. Não, eu vou me comportar, eu vou seguir a minha vida reta porque eu tenho medo de ir para o inferno. Deus me livre de ir para o inferno. E aí, quando nós vivemos num período que nós estamos vivendo hoje em dia de pandemia, que a morte ela é dita a todos os cantos, todos os dias nós nos deparamos com situações de morte, o que vem ao nosso encontro é exatamente esse receio de ir para o inferno. Ótimo! Ter esse receio de ser condenado não é tão ruim, que nós podemos aproveitar isso para motivar a ter uma vida de oração, para motivar a ter uma vida mais próxima de Deus. Só que nós não podemos ter isso como finalidade. Ou seja, a nossa finalidade, o nosso objetivo sempre tem que ser Deus nosso Senhor. Então, eu tenho que ir à missa por amor a Deus nosso Senhor. Eu tenho que rezar o meu rosário por amor a Deus nosso Senhor. Eu tenho que buscar ter uma vida espiritual por amor a Deus nosso Senhor e em Deus nosso Senhor. Aí as coisas mudam. Aí eu entendo o dom do Espírito Santo de temor a Deus, porque eu começo a temer a Deus não por medo de ser condenado, mas eu começo a amar a Deus e temer a Deus
com medo de ofender a Deus. Aí é a grande questão. Eu não tenho que ter medo de Deus no sentido de que Ele é o Deus, Ele é superpoderoso e Ele irá me condenar. Não. Eu tenho que temer a Deus por aquilo que Ele é. Eu tenho que temer a Deus temendo que eu não quero pecar, eu não quero errar para não ofendê-lo. Aqui é a grande questão, né? Aqui é aí que nós temos uma grande diferença, muda totalmente a história, muda totalmente o nosso modo de pensar. Então, o temor a Deus se define como algo que eu tenho que... um certo medo que eu tenho que ter dentro de mim, o medo de ofender a Deus, o Senhor. Não medo de que serei condenado, ou um medo de Deus, um medo de se aproximar de Deus. Então eu tenho que ter medo de ofender o coração de Jesus pelo meu pecado. Então a nossa finalidade, o pano de fundo que tem que ter na nossa fé sempre é Deus. Muitas vezes nós somos induzidos a ter uma perspectiva a partir de nós, do ser humano, mas a nossa perspectiva tem que partir de Deus. E por isso, eu leio a vocês um pequeno trecho em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vai nos dizer o apóstolo: em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Ou seja, a nossa santificação ela é completada a partir do momento que eu entendo que o meu pecado ele me condena, mas acima de tudo ele ofende Deus, nosso Senhor. Acima de tudo ele ofende Deus, nosso Senhor. Que nós temos que pedir essa força do Espírito Santo, essa ajuda do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo são os dons que nos auxilia, que nos ajuda na nossa santificação. É algo dado por Deus, é um presente dado por Deus que recebemos em nosso crisma. Pedimos essa força do Espírito Santo que Ele traga ao nosso coração esse dom cada vez mais perto, esse dom do temor a Deus. Não com medo de Deus, mas que nós possamos ter medo de ofender a Deus. Isso nós temos que ter medo, porque o que nos condena, né, exatamente, quem condena-se ao inferno somos nós mesmos. O que nos condena é quando nós ofendemos esse coração de Jesus que é misericordioso. Peçamos essa força do Espírito Santo, que venha sobre cada um de nós, venha sobre a nossa paróquia, venha sobre a sua família, sobre a sua casa e, sobretudo, sobre toda a humanidade nesse período que nós passamos de dificuldade, de reclusão social, para que o Espírito Santo nos traga cada vez mais em nosso coração esse temor, esse santo temor a Deus, mas um temor de ofendê-lo, e sempre ter claro que um dia nós estaremos diante dele para entregar os nossos frutos, entregar a nossa vida, e sim, um dia estar com ele no reino dos céus, celebrando a nossa vitória. Deus abençoe a todos, muito obrigado por você que participou durante toda essa semana, conte sempre com a gente, e também não esqueça de sempre estar em oração, em comunhão com toda a Santa Igreja. Até mais, um grande abraço a todos.